Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar o Dr. Rodrigo da Cunha, que é um promotor de justiça aqui do nosso Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e que coordena o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. Nós vamos conversar com ele sobre o problema da violência sexual contra as crianças. É um tema muito importante e muito preocupante. Não deixe de ver, hein? Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai conversar na oportunidade com o Dr. Rodrigo Medina da Cunha. O Dr. Rodrigo é um promotor de justiça aqui do Ministério Público do nosso Estado do Rio de Janeiro e ele tem uma tarefa extremamente importante dentro da estrutura do MP, que é o apoio operacional relativamente à infância e à juventude. Então, eu queria, desde logo, perguntar a ele qual é a estrutura do Ministério Público no tocante a isso? Como é que você desenvolve o seu trabalho lá como coordenador desse centro? Bom, na verdade, a ideia, como o próprio nome diz, é dar apoio às promotorias de justiça de todo o Estado. Então, algo administrativo e de suporte técnico. Então, nós respondemos dúvidas dos promotores, trocamos experiências em relação aos temas principais da infância. Temos uma série de funcionários, temos uma equipe técnica com assistentes sociais, psicólogos e pedagogos que ajudam os promotores na solução dos casos em que eles estão atuando, quando tem procedimentos administrativos e inquéritos civis. Muito bem, Rodrigo, me diga uma coisa. Me dá uma ideia geral de como funciona isso, nesse momento, como é que está funcionando esse problema não só do apoio, mas também da preocupação, né, do Ministério Público com esse problema da violência sexual contra as crianças. Como é que isso está funcionando hoje? Nós atuamos em todos os casos em que há violação de direitos de crianças e adolescentes, mas a violência sexual em especial ela causa muita preocupação por causa do contexto do Rio de Janeiro, que é um local que cedia muitos eventos internacionais sempre, né, vamos ter a Copa, Olimpíadas, mas sempre temos eventos, e o número de casos de exploração sexual e de abuso sexual contra crianças e adolescentes ele aumenta cada dia em todo o Estado. Deixa eu te perguntar agora. Quer dizer, você acha, então, que o fluxo de pessoas que vem de fora para o Rio de Janeiro, é isso? Em relação a esses grandes eventos, é isso que pode acentuar a incidência de casos de abuso sexual contra as crianças? Sem dúvida alguma, acho que a gente tem que fazer uma diferenciação primeiro entre o abuso e a exploração sexual. Né, o abuso ele acontece em ambiente doméstico, praticado por alguém ligado à criança, um familiar, quase vizinho, sempre, né? Um amigo, quase sempre. Quase sempre. E são casos de difícil apuração, porque exatamente fica muitas vezes a palavra da criança quanto do adulto abusador. A exploração sexual é quando já o sexo, ou seja, o ato sexual é utilizado como uma moeda de troca, como uma mercadoria, né? É o que seria chamado, não tecnicamente, mas a prostituição infantil, que é um termo que a gente não usa, mas seria essas crianças e adolescentes que são explorados nas ruas por alguém, ou mesmo que não sejam explorados, estão numa situação de combinar um programa com adulto, são sujeitos a esse tipo de violação. Então, isso aí nós estamos falando do adolescente, basicamente. Crianças e adolescentes. Também temos casos de crianças né? em exploração. Que coisa. E essa pergunta que o senhor falou em relação à vinda de pessoas de estrangeiros e pessoas de outros estados do Brasil, isso aumenta muito a incidência de exploração. Nós tivemos casos recentes, por exemplo, sempre temos registro de estrangeiros em hotéis da Avenida Atlântica, na orla de Copacabana, que fazem programas com crianças e adolescentes. Isso é uma coisa bastante frequente, com a conivência de gerentes do hotel. É claro, já deve ter alguém que faz o encaminhamento dessas crianças. Tem um fluxo de entrada no hotel, que é uma situação muito preocupante para esses eventos mundiais. Com certeza, hein? Que coisa, hein? Agora, me diga uma coisa, como é que vocês no Ministério Público, quer dizer, o Ministério Público Fiscal Permanente da Lei e atuante, mas como é que essas coisas chegam ao conhecimento de vocês, habitualmente? Como é que chega? Existe um fluxo de informações, na verdade, a gente tem a ouvidoria, que é um canal permanente do MP do Rio, 127 é o número, e também é acessado pela internet na página do MP, em que qualquer cidadão, se identificando ou não, ele pode mandar uma notícia de violação aos direitos da criança. Então, ou seja, a notícia chegou em tempo real, a todo momento, a nossa coordenação da infância
e nós distribuímos na mesma hora para os promotores que têm atribuição para atuar naqueles casos, tanto na esfera criminal quanto na esfera protetiva da infância e juventude. Outro canal muito importante de denúncia que a gente também recebe frequentemente, semanalmente, um número muito grande de denúncias, é pelo Disque 100, que é um serviço de violação de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então tem esses canais permanentes, fora outras denúncias que qualquer cidadão pode fazer diretamente na promotoria. Certo. Agora, eu te perguntei, mas acabei, não sei porquê, a tua estrutura nesse órgão de apoio é suficiente? Você sente falta ainda de alguma coisa? Como é que está funcionando isso? Olha, sempre uma demanda, uma necessidade por mais profissionais de assistência social e psicologia, mas nós temos uma estrutura mínima no centro de apoio que atende basicamente as promotorias da capital, que atuam no município do Rio, tanto na área infracional quanto na não infracional, e no estado todo nós temos centros regionais de MP, unidades administrativas autônomas que possuem sua equipe técnica local. Então a ideia é você ter tanto no centro do Rio, na sede, como em todo o estado, os profissionais distribuídos. Certo. Agora o Rio de Janeiro é um estado sui generis, né? Porque tem a grande, a mega metrópole que absorve quase tudo, e o que sobra é muito pouco, de alguma forma, né? Então, quer dizer, a grande concentração é a nossa cidade, né? Com certeza, né? Em número de casos, na verdade, isso oscila bastante. No interior, existem muitos casos de abuso sexual, que, na verdade, seguindo a estatística nacional, em média, é de 70% de casos de abuso denunciados para 20% a 25% de casos de exploração sexual. Ou seja, os casos de abuso eles são mais denunciados comumente aos conselhos tutelares e às promotorias de justiça. É uma coisa interessante isso, porque o caso de abuso sexual de crianças no interior da família, no âmbito da família, né, é uma coisa muito restrita. E você está me dizendo que esses casos são mais denunciados do que propriamente o abuso sexual de adolescentes. É isso mesmo? Na verdade, o caso de exploração é mais difícil, porque muitas vezes a exploração está organizada em rede, ou muitas vezes esses casos não chegam ao conhecimento porque estão acontecendo na rua. No ambiente doméstico, essa situação do abuso acaba ficando evidenciada. Algum parente, um vizinho que toma conhecimento, a professora na escola, no posto de saúde. Então, são muitos canais de denúncia. E, às vezes, essas crianças e adolescentes vítimas da exploração, que estariam nessa situação de rua, acabam não chegando a esses serviços. Então, acaba não havendo a denúncia. Certo. Isso aí é preocupante, realmente, porque, às vezes, são crianças, você sabe melhor do que eu, na mais tenra idade, é uma coisa impressionante. Sim. Vocês tomam conhecimento de coisas que você fica estarrecido até onde vai, não é? O ser humano. Não é? Então, transmitir isso me parece assim, uma coisa muito delicada, até porque, em determinado momento, isso pode ser, vamos dizer assim, pode ser feito de uma forma aligerada pela criança, não sei. Uma pergunta que eu quero te fazer, você acha que os meios de comunicação, Rodrigo, interferem nesse processo de violência contra o menor e contra o adolescente, contra as crianças e contra o adolescente? Interfere de alguma maneira? Você acha que sim? Eu acho que, na verdade, é uma série de fatores que a gente deveria considerar, mas, basicamente, eu acho que a televisão tem um papel fundamental, e a mídia. O lado negativo, a questão da sexualização precoce, isso é uma realidade que a gente enfrenta na programação de televisão, canal aberto, canal fechado, todos os horários. Existe esse estímulo permanente. E a mídia pode ter o outro lado positivo de exatamente auxiliar na divulgação desses temas. Tornar claro para a sociedade como se denuncia, a importância de se denunciar, a questão de que isso pode ser feito no anonimato, a pessoa pode denunciar um caso de violação contra os direitos da criança sem se identificar necessariamente. Então, essa mídia acho que tem esse papel dúplice aí. Tem um lado negativo e um lado extremamente positivo que ela pode exercer. Porque o problema do sexo hoje é uma coisa que tem uma divulgação que nunca teve, né? Uma coisa, por exemplo, homossexualidade, é um tema interessante para esse nosso assunto. Homossexualidade, feminina ou masculina, pouco importa. Agora mesmo eu vi nas televisões aí a transmissão do carnaval aí pelo interior do Brasil, né? Salvador e Recife, etc. E fiquei impressionado não com o fato em si, porque isso é um fato do nosso tempo, né? Eu já passei, eu sei disso, mas é um fato do nosso tempo, né? E me preocupa ver a naturalidade, isso me preocupa, com que essas coisas são divulgadas, né?
os rapazes se beijando e as moças se beijando, mas assim com uma tranquilidade absoluta, aquilo é uma coisa meio chocante, né? A naturalidade daquilo, então isso virou o dia a dia, tanto faz como tanto fez, né? Não te parece assim, não, Rodrigo? Na verdade, hoje com a realidade, a sociedade está se tornando mais aberta a esses temas. Eu acho que o importante é da forma como se vai ser transmitida à criança a informação. Haver uma preocupação, né, porque são fatos da vida, enfim, que tem que chegar ao conhecimento, mas através de programas, com toda uma cautela dentro do sistema até de educação, tratar desses temas. Com certeza, né? Com certeza. E o nosso Ministério Público aqui, você acha que tem alguma vanguarda no tocante a essa proteção da criança, nesse plano da violência? Eu acredito que sim. Eu acredito que no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nós estamos trabalhando muito com esse tema da violência através da campanha e uma série de outros trabalhos. O que eu posso destacar efetivamente como uma vanguarda seria a questão de um grupo de trabalho que foi constituído para enfrentamento da violência sexual. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Rodrigo Medina da Cunha no próximo bloco sobre o problema da violência contra a criança e contra o adolescente. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o Dr. Rodrigo Medina da Cunha, promotor de justiça aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Muito bem, Rodrigo, no bloco passado nós ainda falamos sobre a estrutura do Ministério Público, etc. Você ainda queria dizer alguma coisa sobre isso? Você acha que ainda... Sobre a questão da violência sexual, eu queria falar um pouco sobre a campanha que nós lançamos no ano passado, em março de 2011, que foi, na verdade, uma grande mobilização no estado do Rio de Janeiro para enfrentamento à violência sexual. Certo. Nesse contexto, tem uma série de ações previstas nesse trabalho, e uma delas era uma campanha chamada Quem Cala Consente. Então, qual a ideia dessa campanha? A ideia dessa campanha é exatamente fazer com que o cidadão se sentisse envolvido nessa questão. Ou seja, se alguém tem conhecimento de um caso de violência sexual ou qualquer violação de direito contra a criança e adolescente, pode denunciar sem se identificar. Então, na campanha, a gente trabalha muito com isso. Nós trabalhamos com uma imagem de uma menina numa situação de opressão, dando ideia exatamente de abuso e exploração sexual ao mesmo tempo. E a ideia é exatamente com essa imagem chocar e dar visibilidade ao tema, incentivando as pessoas a fazerem denúncias. Então, nós produzimos muitos materiais para essa campanha, cartazes, que nós distribuímos no estado inteiro para diversos órgãos, um DVD com um filme com duração de 7 minutos falando sobre o tema, com entrevistas de especialistas da área jurídica e da área de psicologia também, e conselheiros tutelares, e também produzimos um folheto explicando o que é o abuso, o que é a exploração de forma didática e incentivando o cidadão a denunciar. Dentro ainda do contexto da campanha, nós pedimos ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público aqui do Rio que criasse um grupo especializado de promotores para trabalharem na questão criminal no enfrentamento à violência sexual. Porque além da questão da proteção, nós temos que ter uma efetividade maior na apuração desses crimes e no enfrentamento. Então foi criado através de resolução esse grupo, em agosto do ano passado. Esse grupo já está funcionando, ele tem recebido peças de informação, inquéritos policiais, encaminhados por promotores com atribuição à investigação penal, e esses promotores do grupo trabalham especificamente em contato com a Polícia Civil, no estreitamento de relações, para dar mais efetividade às investigações e denúncias nos casos de violência contra a criança. Isso é muito importante, eu não sei se o nosso público percebe bem isso, mas eu sou velho, né? Então eu já fui tudo na vida, fui defensor, promotor, já fui tudo. Eu me lembro de uma experiência pessoal muito marcante, nós éramos promotor do Tribunal do Júri, nós éramos 3 promotores, e havia um processo comigo, um processo com colegas, sobre um cidadão lá qualquer. De repente eu botei o olho e verifiquei que o réu dele era o camarada que estava sendo citado aqui no meu processo. Só que aqui no meu processo ele era absolutamente primário, era como se fosse um menino, e lá ele era um estuprador, um perigosíssimo. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, quer dizer, essa coordenação que hoje se faz no Ministério Público em muitas áreas, é uma coisa tão importante, né? Mas é uma coisa que vem amadurecendo, quer dizer, isso é uma grande estrutura que precisa ainda se aperfeiçoar, não é? Para ter realmente esse entrosamento com polícia, enfim, você conhece isso melhor do que eu. Mas me diga uma coisa, aqui para o nosso público, quando se fala em abuso sexual,
Como é que vocês veem isso? Qual é a definição de abuso sexual? Na verdade, a gente vai ter que analisar cada caso, porque tem uma série de contextos aí, inclusive culturais. Mas, basicamente, é qualquer ato de caráter sexual que leve à satisfação de um adulto, utilizando-se de uma criança. E a diferença principal, como eu falei no bloco anterior, é que o abuso acontece geralmente no ambiente familiar. E o que é interessante destacar também em relação ao abuso, é um fenômeno que a gente estuda bastante, e a doutrina também especializada comenta muito, que é a questão da síndrome do silêncio. Na verdade, existe uma espécie de comportamento de todos os membros da família que, mesmo ciente que uma situação de abuso sexual está acontecendo, esse abuso não é divulgado, porque esse abuso, uma vez divulgado, ele terá um preço para a família. Isso traz consequências criminais para o abusador, traz consequências sociais para a vida da família, a família fica exposta, é alvo de comentários. Então, há todo um movimento, muitas vezes um movimento que não é percebido, é o que acontece naturalmente desse segredo ser abafado, ocultado. E até a violência também contra os outros membros da família, né? A intimidação. Com certeza, o abusador muitas vezes, em muitos casos a gente vê, ele intimida a criança, dizendo muitas vezes, se você denunciar eu vou ser preso, se denunciar sua mãe vai ser prejudicada, e até outros membros da família mesmo, mas esse segredo ele impera no seio da família. É algo muito comum e muito frequente. Rodrigo, uma coisa que eu quero te perguntar, porque é um assunto tão em voga, agora de vez em quando a gente abre o jornal, vê pela televisão, né? As críticas à reunião dos juízes, dos promotores, para tratar de assuntos profissionais, né? Como se aquilo fosse um grande pecado, né? Então eu te pergunto, vocês, de outros promotores, de outros ministérios públicos do Brasil, não só no âmbito estadual, mas federal também, vocês se reúnem eventualmente para tratar dessas coisas? Sim, nos reunimos frequentemente. Sim, e existe dentro da estrutura das procuradorias o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e dentro desse Conselho Nacional que congrega os procuradores gerais, nós temos o Grupo Nacional de Direitos Humanos. E dentro desse grupo nós temos comissões de vários temas, temos comissões agora da educação, da infância e juventude, da violência doméstica. Então temos uma rede articulada pela internet de e-mails, onde a gente se comunica diariamente com o Brasil inteiro. Então nós trocamos materiais, informações, debates virtuais e temos encontros presenciais a cada 2 meses, em algum lugar do Brasil. Certo. E aí as comissões se unem, a infância sempre discute todas essas pautas nacionais. Essa questão é uma questão tão curiosa, porque nós somos acusados, eu vou me incluir aqui também, porque eu fiz isso toda a minha vida, certo? E nunca me envergonhei de ter feito, pelo contrário, só me engrandeci de ter absorvido uma série de ensinamentos de outros companheiros, de outras áreas e tal. Mas é o seguinte, eles acham que o juiz, o promotor, tem que ir a um encontro desse e depois ir para a igreja, né, e rezar. Quer dizer, não tem direito absolutamente de se distrair, né, independentemente da seriedade dos temas que estão sendo tratados, né? Isso gera, assim, certos encontros. Né? Bom, me diz uma coisa, e vocês têm a nível nacional uma organização, vamos dizer assim, que reforça as posições relativamente à violência ou não? É uma coisa muito particular das regiões, como é que é isso? Um posicionamento, como o senhor diz, assim, em termos na estrutura do Ministério Público ou externamente? Não, externamente, quer dizer, o Ministério Público em relação a outros setores, né? Na verdade, o trabalho na infância é um trabalho do promotor sempre muito articulado. A gente não tem mais como trabalhar com aquele modelo tradicional de receber processos está dentro do gabinete. Certo. Então, o promotor, de modo geral, mas o da infância principalmente, ele está sempre em contato com os órgãos locais, da Secretaria de Saúde, de Assistência de Educação, e nível nacional também com os ministérios. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Rodrigo Medina no próximo bloco sobre assuntos ligados à violência contra o menor. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a oportunidade o promotor Rodrigo Medina da Cunha, que é aqui do nosso Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Rodrigo, me diga uma coisa. O governo federal, ainda no bloco anterior, nós estávamos falando sobre isso, da mobilização dos diversos órgãos ligados. O governo federal tinha um programa chamado Programa Sentinela, né? O que era esse programa e a que se destinava? Isso funcionou bem? Conta aqui para nós.
Bom, o programa Sentinela do governo federal existia em muitos estados. Mas foi no Ministério da Justiça, portanto? Na verdade, provavelmente ou não? Não, é ligado à Secretaria de Direitos Humanos de uma forma geral. Mas a ideia do programa Sentinela era exatamente fazer um acompanhamento continuado das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e suas famílias. Então eles tinham uma equipe própria, especializada nesses temas, que ouviam essas crianças, faziam vários encontros, produziam relatórios para o sistema de justiça. Então muitos processos relacionados tanto na área criminal quanto na vara da infância e juventude têm relatórios do programa Sentinela. Então esse programa atuou durante muito tempo. Mas no contexto da política atual nova de assistência social, sim, nós temos hoje em dia um sistema, assim como na saúde, de assistência social, Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Na verdade, esse programa ele foi incorporado, então ele foi extinto quanto um programa autônomo. Esses profissionais eles foram agregados aos CRAs e CREAs, que a gente chama de são Centros Regionais de Assistência Social, que existem nos municípios. Então essas equipes continuam atuando, mas num outro contexto, enfrentando também os temas de violência sexual, no atendimento à família, quando essas famílias chegam com porta de entrada na assistência, mas não como um programa autônomo. Esse tema é tratado no atendimento geral à família, que é feito na área da assistência social nos municípios. Nós temos também o enfrentamento da violência sexual. Certo. Rodrigo, me diga uma coisa que ficou do bloco anterior, mas ficou na minha cabeça, é o seguinte: a criança muitas vezes não, quase sempre, se sente intimidada, se sente constrangida, né, para falar sobre um assunto tão delicado como esse na frente de pessoas estranhas. Né? Como é que a Justiça e o Ministério Público também, é claro, como é que o Ministério Público e a Justiça têm enfrentado isso? Como é que a gente pode viabilizar isso aí sem ser um confronto com a criança? A grande questão, na verdade, é que a criança adolescente vítima de abuso e exploração sexual ela é submetida a diversas inquirições ou oitivas. Então ela passa pelo Conselho Tutelar, pela Promotoria de Justiça, Delegacia de Polícia, na audiência com o juiz. Enfim, então os estudiosos na área da psicologia entendem que cada vez que essa criança é ouvida e submetida a um oitivo por pessoas que não estão preparadas para escutá-la, ela sofre um novo dano em relação àquela questão do abuso. Então, para minimizar, não evitar, porque na verdade quando ela fala, realmente ela sofre um dano psicológico, nós temos o projeto Depoimento Especial, que antes foi chamado Depoimento Sem Dano. Em que consiste isso? É um projeto que existe no mundo inteiro, técnicas de inquirição especializadas de crianças e adolescentes, no Brasil tem esse nome. Nós temos muitas salas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, infelizmente não temos nenhuma sala no Tribunal de Justiça do Rio. Mas a ideia dessas salas é o quê? Exatamente que a criança não seja submetida àquele ambiente que para ela é um ambiente opressor da sala de audiência. Com o promotor, com o juiz, com as partes, com o advogado, com o abusador, que é alguém às vezes ligado a ela, no ambiente da audiência. Então, tem-se uma sala dentro da estrutura do Tribunal de Justiça, com um circuito interno de TV, pelo menos esse é o modelo do Rio Grande do Sul. Essa criança ela é acompanhada por uma psicóloga, geralmente, da equipe do juiz, da confiança do juiz, que, através com um ponto eletrônico, ela recebe as perguntas que estão sendo feitas na audiência. Então, aquela situação está sendo submetida ao crivo do contraditório, da ampla defesa, isso acontece na audiência numa sala e a criança está em outra sala com a profissional utilizando um ponto eletrônico. Então, tudo que acontece na audiência, de certa forma, é traduzido por essa profissional à criança. Então, a criança ela participa da audiência, ela sabe que a audiência está acontecendo na outra sala, sem ser submetida àquele ambiente que para ela é um ambiente opressor. Então, assim, é acolhida a prova de uma forma especial, com uma cautela e um cuidado em relação à preservação da criança. Isso realmente é complicado, né? É complicado. Agora você está falando nas varas criminais, de uma maneira geral. Na verdade, são salas de multiuso dentro da estrutura do tribunal. Muitas vezes elas são usadas pelo juiz da infância e juventude, que em alguns estados também tem a competência criminal para crimes contra a criança, mas nada impede que um juiz de família, que um juiz criminal utilize essa sala. Ou seja, toda vez que a gente tiver que escutar uma criança sobre um determinado fato que ela tenha sido vítima, ou seja, testemunha, essa sala pode ser utilizada por qualquer juiz dentro da estrutura do tribunal. Muito bem. Agora, me diga uma coisa, vamos falar de futuro. O que você ainda está prevendo, quer dizer, dentro da tua área de atividade, o que você almejaria, vamos dizer assim, para melhorar a tua fiscalização, o teu apoio? O que está faltando? A gente, dentro desse contexto da mobilização que o Ministério Público lançou e da campanha, uma coisa que está faltando realmente, a gente está lutando por isso e adotando todas as medidas cabíveis administrativas,
solicitar a implementação de uma sala de depoimento especial no Tribunal de Justiça do Rio. Isso seria um ganho muito grande para toda a sociedade. Mas isso vocês vão fazer com muita facilidade, né? Porque o tribunal ele tem espaço à vontade, né? Não tinha, mas agora tem construção de prédios novos, etc. Estamos nessa militância junto à presidência do tribunal solicitando a implementação dessa sala, e é uma grande preocupação em relação à questão da Copa e da Olimpíada. Geralmente essa campanha, pelo menos aqui no Rio, a gente está devendo. Você já falou nisso, até fora aqui da nossa entrevista. Como é exatamente essa preocupação? Eu ainda não peguei bem. É o fato de pessoas que vêm de fora, é o que vai... Isso é uma preocupação permanente, mas você imagina assim, no contexto da Olimpíada, de um evento mundial, vem estrangeiros, a cidade fica lotada, todos os hotéis da Zona Sul. E tem pessoas que sabem que há o turismo sexual que é incentivado em muitos países. Não só incentivado, o Brasil é um destino natural. É um destino natural. Pela facilidade, pela situação das crianças em situação de rua adolescente, a facilidade de acesso. E pela miséria, os que tratam do Nordeste, do Norte, não é? Então, muitos turistas, até o que nos surpreende, até autoridades estrangeiras, já aconteceram casos, vêm ao Brasil com essa mentalidade que vão ter um acesso fácil à criança. É uma rede toda estruturada para facilitar o contato dessa criança com esse abusador. Né? Então, na verdade, há uma preocupação muito grande com esses eventos mundiais, a gente ter trabalhos preventivos, já preparando, já conscientizando esses profissionais, esse é o objeto da nossa campanha, para esse cuidado maior com a criança durante esses eventos. Muito bem, o nosso programa está chegando ao final, eu quero agradecer muito especialmente o Dr. Rodrigo Medina por ter vindo aqui conversar com os senhores, conosco, com os senhores, sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade, não é? E eu sei das suas atribuições inúmeras e ele se dispôs a vir, e por isso eu quero agradecer e colocar à sua disposição aqui sempre as nossas câmeras e microfones. Tá ótimo, eu agradeço mesmo, senhor, que o tema é muito importante para vocês. Claro. Muito bem, a propósito disso, o senhor Marcelo de Oliveira me faz a seguinte pergunta. Desembargador, como devemos proceder para denunciar um caso de abuso sexual com a preservação do anonimato? É engraçado, eu gostaria até de ouvir o Rodrigo sobre. Eu tenho a minha impressão, mas eu queria te ouvir, já que você está... O que você acha disso, Rodrigo? Eu acho que tem canais, há uma preocupação muito grande na preservação desse anonimato, porque realmente as pessoas não querem se envolver, tem preocupação quando sabem de um caso, e tanto para o Ministério Público na ouvidoria, que é o número 127 aqui no estado do Rio de Janeiro, ou através da nossa página na internet www.mp.3j.gov.br, a pessoa não precisa se identificar. Ok. Está respondido. Agora, de qualquer maneira, eu quero dizer, eu tenho assim uma grande preocupação com esse problema do anonimato. Aliás, a Constituição Federal tem também, né? Porque em torno desse anonimato, que é de extrema utilidade tantas vezes, há também o outro lado da história, né? O outro lado da história, a pessoa se esconder por trás para praticar uma maldade qualquer contra a vida. Mas, enfim, isso é uma questão, eu acho que entre prós e contras ainda vale investir nisso aí. Muito bem, muito obrigado pela sua presença, pela sua pergunta. Hein? O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Albert Einstein. Muito obrigado e até uma próxima vez.